Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Leandro Henrique, estudante de magnetismo. Sou voluntário também do NIPS, né, que é o Núcleo de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio, aqui na cidade de Sapé. E a gente tem um objetivo, né? Gosto sempre de falar do NIPS em todos os programas que a gente está fazendo sobre magnetismo, né, principalmente nesse aqui, magnetismo é preciso ter consciência, para divulgar o trabalho da gente. Né? Então a gente trabalha com várias terapias em relação ao tema que eu falei, que é suicídio, né? A prevenção e a pós-venção. E aí, no caso, o magnetismo também está lá incluído. Né? A gente trabalha com questão de ansiedade, depressão, ideação suicida. Então, atendemos pessoas, né, vivenciando vários fatores de risco, como suicídio, separação conjugal, derrogada financeira, perda de entes queridos e outras perdas. O que é pós-venção? Né? O pessoal sempre pergunta. Eu trabalho com familiares que tiveram perdas por suicídio. A gente lá no NIPS, né, que é o Núcleo de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio, não tem nenhuma vinculação religiosa, né, não temos também partidário político partidário, né, e atendemos a todas as pessoas de qualquer nível financeiro, desde que tenha lá a voluntária disponível. No nosso caso, a gente está toda terça-feira aqui em Sapé, com magnetismo, e também online. O programa eu vou fazer alguns atendimentos de magnetismo à distância. Como é mantido esse trabalho, ele é mantido por associados, né, efetivos, que são mensalistas, que ajudam lá o prédio, né, a manter a estrutura do prédio, tudo que a gente já sabe, né, e os eventuais. Recentemente a gente foi beneficiado, né, do terreno, como eu sempre falo, e já estamos na campanha para levantar a sede da gente, graças a Deus. Aí a arquiteta entregou, agradecendo aqui de coração para ela, né? Eu já estive em uma das nossas pequenas chamadas aqui no YouTube sobre magnetismo, né? E aí quero agradecer imensamente, né? Então, a gente está na fase de conclusão, ela já concluiu na realidade, né, esse projeto, e agora a gente já vai na fase de construção. Então a gente resolveu desenvolver esse projeto aqui junto com o nosso amigo da técnica, né, que é Vanzito. Magnetismo precisa ter consciência, aqui pela TV Chico Xavier, e a gente vai ao ar toda quarta-feira, né? Nosso intuito, então, é divulgar e ampliar o entendimento dessa ciência irmã do espiritismo, como diz Kardec, né? Ou seja, o magnetismo. A gente também está com um grupo de magnetismo toda quinta-feira, às 20 horas, pelo Meet. Se quiser estudar um pouco da história do magnetismo, suas técnicas, né? Trocar experiência. Ontem mesmo a gente já teve encontros, né? E a gente estudou ontem uma pincelada que é sempre importante sobre a história do magnetismo, desde o Egito até chegar aos dias de hoje, né? Passando ali pela Idade Média, a modernidade, e até chegar aos dias de hoje. Então, a gente já deixou nosso contato aí com o Vanzito, coloca sempre no programa, né? 8188-0500. Se quiser entrar em contato para conhecer mais um pouquinho do magnetismo. Lembrando que não é um curso propriamente dito, né? Nem nossas apresentações aqui, nem os encontros do grupo. Não é um curso. Quem quiser fazer um curso estruturado, tem várias associações aí que oferecem ótimos cursos, né, de magnetismo. Então, nós nos inspiramos a fazer esse projeto aqui em um programa que a gente viu no YouTube, do médio Robson Pinheiro, né? E ele abordando alguns temas do livro, né? Em mediunidade é preciso saber o que está fazendo, consciência. E aí é uma abordagem que ele faz justamente a psicografia, né, desse livro, pelo espírito Joseph Kleber, e ressalta a importância da mediunidade. Então eu gostei demais, é um programa pequeno, né, no máximo 25, 30 minutos, tem alguns dias que chega a 20. Então eu achei por bem também a gente divulgar o magnetismo com esse nome também. Magnetismo precisa ter consciência.
Então, toda quarta a gente apresenta alguns artigos, outros com slide. E hoje a gente vai dar uma pincelada aqui no livro de Micaelos, né? Esse livro aqui que eu gosto muito, Magnetismo Espiritual, Micaelos, somente a página que ele fala do por que ele defende essa tese, né, do magnetismo ser espiritual. Então, sem mais delongas, né, a gente vai pedir aqui para a Vanzito colocar o slide para a gente começar nossa pequena explanação. Só voltar um pouquinho aqui o slide, lá para o comecinho, rapidinho, para a gente começar a entender por que Michaelis defende essa tese. Então, uma das citações que eu coloquei do livro dele é justamente, ele fala assim, além do magnetismo mineral, né, vegetal e animal, os vários, podemos dizer assim, magnetismo, se bem que ele vai defender aqui no livro o magnetismo humano. Né? Ele cita então Rostam, existe o magnetismo humano e o magnetismo espiritual. O magnetismo humano consiste na concentração, por efeito da vontade do homem, dos fluidos existentes nele na atmosfera que o cerca, e mediante os quais, a certa distância, ele atua sobre outro homem ou sobre as coisas. E aí ele entra aqui na questão do magnetismo espiritual. O magnetismo espiritual resulta da concentração da vontade dos espíritos, concentração por meio da qual se reúnem à volta de si os fluidos, qualquer que sejam, encerrados no ser humano ou disseminados no espaço, e dispõem de modo a exercer ação sobre o homem ou sobre as coisas, produzindo os efeitos por ele desejados. Então já começa a fazer uma distinção aqui, né? É muito bom esse livro e é bom sempre a gente que é magnetizador estar dando uma consultada nele. É bastante inspirado em Kardec e cita também Rostam, né? Não li pouco, aliás, não li quase nada de Rostam, conheço pouquíssima coisa, mas fiquei interessado justamente também em pesquisar quando ele fala do magnetismo. E aí ele começa a defender, são as premissas básicas que ele vai, né, levantar para defender no livro dele, por que o magnetismo ele é espiritual. Ele vai justamente fazer uma diferenciação. A gente achou por bem, pelo tempo do programa, não fazer uma diferenciação muito alongada, até porque uma apresentação desses livros, né, de modo muito sucinto, muito simples, na realidade, né, e que a gente precisa, quem quiser depois aprofundar, né, entrar nos cursos e também baixar o livro e dar uma lida. E aí ele começa justamente a distinguir, né, consultando Kardec, o magnetismo, né? Aqui ficou um pouco cortado o slide, mas o meu aqui está completo. Então a lição de Kardec é esta, citando, Michael citando Kardec. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador, o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha distrita à força, sobretudo à qualidade do fluido. A vontade, né, que ele vai falar lá no final do livro, né, a questão da vontade, a questão da moralidade, né, que vai influenciar aí no nosso fluido. Então aqui ele consultando Kardec, ele vai fazer uma diferenciação, né? A ação magnética pode ser produzida de muitas maneiras, né? E a primeira que ele fala aqui é justamente o magnetismo humano, né? Que a ação se achar distrita à força, ou seja, à vontade da gente, sobretudo a qualidade do fluido. A segunda que ele vai citar em Kardec, essa daqui, né? Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediários sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta da qualidade ou das qualidades do espírito. Né? Já começa a distinguir aqui o que é de cunho puramente espiritual do que é humano, né? Lembrando que a gente já tratou aqui do Dimésio, né? Que ele achava que era algo puramente mecânico, né? Essa ação magnética, e Micaelis vem justamente mostrar
qual foi aí, como é que o Espiritismo trata essa questão dos fluidos, né? E traz justamente para dentro do Espiritismo essa questão do discutir o fluido e o magnetismo. A terceira, pelos fluidos que os espíritos, desculpa, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para este derramamento. É o magnetismo misto ou semi-espiritual, ou, se preferir, humano espiritual, né? Combinando com o fluido humano, que já falou lá atrás, né? Que se exerce pela vontade e pela qualidade do fluido. O fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Né? No nosso entender, nosso fluido deve ter algumas carências, né? E aí os espíritos, né? Os mentores espirituais, nossos guias, eles vão, né? Como diz Kardec, né? Se a gente vai exercer o magnetismo e a gente faz um apelo, né, aos bons espíritos, se ele se interessa por nós e também pelo assistido, com certeza esse processo vai acontecer. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é miúdo espontâneo, porém, a mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Foi o que eu acabei de falar. Então, essas são as distinções, né, que ele começa a fazer no livro, para levantar justamente a construção do edifício dele, que ele vai dizer que o magnetismo é espiritual. Então, Mesmer afirmava que o fluido obedecia às leis mecânicas, né? E que os efeitos do magnetismo são exclusivamente de ordem física. A Micaela já afirma aqui que os magnetizadores viu nesse fato, né? Como a gente já tratou lá atrás no programa, de um fenômeno espiritual, sujeito a leis psíquicas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu slide rapidinho. Ficou cortado ali. E não físicas. Então não é apenas um agente físico, puramente físico, mas que tem aí todo um fenômeno espiritual, né? Que ele chama de misto, né? O magnetismo misto. Então aqui o diálogo que eu sempre coloco, quase todos os programas, para a gente esclarecer, junto com Kardec, que foi Micaela justamente que traz esse diálogo, ele cita nesse livro, que eu achei bastante importante. Aqui não vou ler todo para não ficar extenso, porque em outros programas a gente já leu até esse slide, né? Mas o que é interessante aqui na parte final, onde tem destacado em negrito, é o seguinte: o Kardec faz a pergunta, né? E parece que o magnetizador é intermediário de nenhuma potência estranha. Aí a resposta dos espíritos é o seguinte: é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Os espíritos que ele chama se magnetizam com o propósito de curar. Então, muitas das vezes eu estou magnetizando e com certeza eu sigo piamente os conselhos que Kardec está dando aqui, né? É justamente para que seja melhorado o meu fluido, né? Às vezes num dia mais, numa semana, que a gente passa por algumas situações, né? E que é preciso ter mais cuidado na hora de magnetizar. O magnetismo não é apenas você chegar na correria do dia a dia e entrar para uma sala de magnetismo e magnetizar. Não é assim que funciona. A gente tem que ter consciência, né, do que a gente está fazendo. Então é preciso ter uma preparação, como eu já falei, moral, uma preparação, eu considero até física, né? A gente vai ver com outros livros, outros programas, já estou pesquisando. É claro que colocando aqui o devido época de cada livro, né? Lembrando que nem todas as técnicas que já são ditas em alguns livros, por exemplo, esse aqui, de Edgar Ron, precisa ter muito cuidado na hora que a gente vai tratar. Por quê? Porque alguns métodos, embora sejam muito usados em outras regiões do país, eles não são usados onde a gente, né? Em outras regiões, e alguns em todo o Brasil já não é mais usado algumas técnicas dessas. Então, precisa ter, tá sabendo o que está falando, né? Assim, construir a base da nossa consciência a partir disso. Então, se segue Kardec, segundo Micael, né? Esse diálogo que eu já falei aqui, né? E mesmo não acreditando nos espíritos, né?
claro que eles vão atuar, sim, né? Com a gente, né? Pensas então que os espíritos só atuam no que creem nele, né? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Por que ele está citando isso? Né? Ele está compondo as premissas para, no final, ele chegar à conclusão. Então, ele ainda cita essa parte, né? É só a ação do espírito, é só a ação humana. Nesse caso, a ação magnética ou a influência dos espíritos. Aí o que ele vai dizer, né? Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médios, pois que atuam sob a influência dos espíritos. E aí é que o Micael vai chamar, né, de magnetismo misto. Esse modo de proceder não é, segundo Micaelos, né, como se poderia supor, arbitrário, se fundamenta, além dos ensinos dos espíritos, acima transcrito, que a gente colocou, né, Kardec, pelos quais se verifica a intervenção e a assistência das entidades encarnadas junto aos magnetizadores humanos. Ainda considerar a própria lição de Rostam nos seguintes termos. Então, ele sempre está pesquisando Rostam para falar sobre magnetismo, né? Tudo quanto, pela ação do magnetismo humano, o magnetizador pode fazer contra o indivíduo, podemos igualmente pela ação do magnetismo espiritual. Os espíritos, sendo estes, atuam com maior discernimento e mais ciência do que o homem sobre o homem nas condições necessárias à obtenção dos efeitos que queira produzir, os resultados que deseja alcançar. Devemos ainda explicar a ação do magnetismo sobre o espírito do magnetizado. O que a este respeito, vamos dizer que se aplica tanto ao magnetismo humano quanto ao magnetismo. Deixa eu consultar aqui a minha slide. Está ao espiritual, né? Então, ele cita aqui Rostam nesse sentido, né? Então, essa distinção do magnetismo humano e do magnetismo espiritual, conforme a natureza do agente, se o homem é do espírito, aí ele fala que é acertada. Entretanto, atendendo à natureza do fenômeno e à maneira pela qual ele se produz, consideraremos em nosso trabalho que ele está falando é justamente o livro, né? Como espiritual a ação magnética. E aí ele vai chegando à conclusão, né? Diante de Kardec, de Rostam, diante das entrevistas que Kardec fez, que ela provém do homem, que provém direto exclusivamente dos espíritos. Então ele vai afirmar isso, que independente de ser apenas humano ou espiritual, toda ação é um trabalho espiritual. E nosso trabalho como espiritual é a ação magnética. E aí ele vai citar justamente Van Helmont, né? Que vai justamente também falar isso. Eu ver no slide aqui. Van Helmont não teve dúvida em afirmar que os espíritos são os ministros do magnetismo, mas referindo aos espíritos encarnados. Né? Do mesmo modo, refere-se a Carranier, deve ser esse nome, a respeito de seus sonâmbulos, quando perguntado se o magnetismo é uma propriedade do corpo ou da alma, é uma propriedade da alma. O corpo é a máquina por intermédio do qual ele se filtra. E aí vem embasamento de Micaelis nesse sentido. Ele vai dizer que todo magnetismo, independente que seja, ele é espiritual. Né? Porque eu sou uma alma, eu sou um espírito encarnado. Né? E aí é minha vontade, que ele vai dizer, então é a vontade, é o pensamento do sujeito que vai atuar. E quem é que pensa? Quem é que tem a vontade, né? Esse é o mecanismo que ele vai justamente defender. Resulta, portanto, de tudo quanto vem exposto, do que a gente colocou lá atrás, que o magnetismo repousa sobre as propriedades e sobre os atributos da alma, devendo ser, por isso mesmo, classificado entre os fenômenos de ordem psíquica ou espiritual. O espírito quer a nossa vontade, eu quero, né, ir lá e fazer meu trabalho com os dispersivos, eu trabalho com sopro quente, com sopro frio, com espelhamento, algumas técnicas que a gente vai discutir mais lá na frente, né? Então, o perispírito transmita e o corpo executa. Eis a síntese do mecanismo de toda ação magnética. E aí ele vai justamente se inspirar em Kardec.
eu fico admirado assim com a construção lógica do livro, né? Ele não só afirma, né? Ele vai tendo toda uma construção. O livro é muito bom. Sinceramente, eu adoro essa construção lógica assim. Eu defendo essa ideia, mas por que eu defendo essa ideia? Ele vai encadeando, vai citando autores, vai citando os magnetizadores, e aí ele vai embasando todo em Kardec. Então, essa é a tese dele, né? No que tange nosso trabalho, o espírito é, como já foi dito, a alma encarnada no corpo, né? Sou uma alma, sou um espírito encarnado no corpo, é encarado como agente principal da ação magnética. Quando dizemos que o espírito quer, é nossa vontade, como eu falei, né? Afirmamos simultaneamente que ele pensa e delibera. Pensamento e vontade são, pois, os dois elementos de ordem espiritual que dão início à ação. Deixa eu só ver aqui, no outro slide. Que dão início à ação. É isso mesmo, se completa aqui o raciocínio. Então, é meu corpo apenas, né? Quem é que dirige meu corpo? Quem é que comanda a carruagem? Né? Quem é que comanda aí o cavalo? Né? Fazendo aqui uma analogia para quem já conhece, né? É o espírito que comanda, né? É ele que dá o estalo, né? Para que o perispírito, como eu já falei em outros programas, passe para o corpo. E aí, do mesmo jeito que vem para a gente, também volta para o espírito, né? E aí ele que dá o start para aqui, ele que tem a vontade, ele que pensa, né? A gente, como diz René Descartes, como é que se diz? Deixa eu ser bem redundante aqui, é um ser pensante, né? Então, na realidade, esse ser pensante que a gente parte para o espiritismo, quem é nada mais, nada menos? É o espírito imortal. Essa é igualmente a lição de Adolfo Bezerra de Menezes, e é tirado desse livro também essa citação, né? Quando ele afirma que a alma é que sente, que recebe, que quer, segundo as impressões do mundo exterior ou interior, e tanto assim que, separado do corpo pela morte, simplesmente desprendimento, ela exercita todas as funções psíquicas que exercia quando ligada ao corpo. Possui e exercita a inteligência e a razão, a vontade, a memória e a consciência. Logo, os fenômenos intelectuais e morais que se manifestam no correr da vida corpórea são devidos às faculdades anímicas e não às propriedades simplesmente do corpo. Simplesmente é porque minha conta agora aqui, né? Então ele coloca justamente uma citação, aliás, ele falando de uma das lições de Bezerra de Menezes, e falando justamente dessa questão do espírito comandar o corpo, né? Quem é que comanda a carruagem, quem é que comanda o cavalo, justamente é o espírito. Então, por isso que ele vai dizer que toda ação magnética é espiritual. E quase aqui no nosso fim, nossa chamada de hoje, né? Já dissemos, com a comprovação do Dr. Bilot, o Bailon, né? E aí, Deleuze, Dupoty e outros, que os magnetizadores pressentiram o mundo espiritual. E repetimos agora com o apoio da autoridade de Delane, Gabriel Delane, né? Que o magnetismo foi o primeiro a fornecer os meios de penetrar no domínio inacessível do amanhã da morte. O sonambulismo, descoberto que perseguir, constitui instrumento de investigação do mundo novo que se apresentava. Né? Então, a tese dele é que alguns investigadores do magnetismo já estavam descortinando aquilo que, com as mesas girantes, né? E o professor aí, ainda não tinha esse nome, Allan Kardec, né? Ele foi lá, investigou e descobriu justamente toda uma ciência por trás daquelas brincadeiras, né? Nos salões lá de Paris. E aí eles estavam descortinando o quê? Já a questão do espírito imortal, né? Já que eles estavam justamente entendendo que a ação do magnetismo não é a ação apenas do corpo. O estudo das propriedades do perispírito, os fluidos espirituais, os atributos fisiológicos da alma, diz Kardec, abre novos horizontes à ciência e dá chave a uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se prender à espiritualidade e qualificado como milagres ou sortilégio por outras crenças. São tais, entre muitos fenômenos de dupla vista, e aqui ele vai elencando, né?
os vários atributos que a alma tem. E aí Michael cita a Gênese de Kardec para dizer o seguinte no final: está vendo tudo isso aqui que a gente está exercendo? Tudo isso é uma questão, né, anímica e espiritual, né? E aí no slide passado eu coloquei justamente essa questão da vontade, o espírito exerce na hora de magnetizar. Falei um pouquinho sobre como acontece esse mecanismo, né, de do magnetismo, né? Primeiro começa pela vontade, parte do espírito, que deseja, que quer, e aí ele como que tocasse, né? Aí o perispírito provocasse, e é feita justamente essa emanação, digamos assim, não sei se a acepção, o tempo está correto, mas vamos a ele, né? Para o corpo que aí exerce, como a gente falou lá atrás, o magnetismo. O espírito, a vontade, o perispírito, o fluido e o corpo físico são, pois, elementos integrantes do fenômeno magnético. O magnetismo, portanto, vem a ser o processo pelo qual o homem, emitindo os fluidos do seu perispírito, pela vontade do espírito, por isso que ele faz atividade espiritual, age sobre outro homem, bem como sobre todos os corpos animados e inanimados. Né? Então, essa é a tese de Michaelis, justamente, que lá constitui toda essa premissa. Como eu falei semana passada, né? A gente ia dar uma pincelada sobre o magnetismo, né? E não dá para a gente descortinar tudo, né? Que está contido nesse livro. Né? É apenas um dos capítulos que eu tirei. E, claro, consultei o restante do livro todo para a gente entender qual a tese do autor. Né? E é bastante interessante por isso. E quem quiser entender um pouquinho mais sobre o magnetismo animal, o magnetismo humano, o magnetismo semi-espiritual, o magnetismo espiritual, só consultar Jacomelo, só consultar o livro de Pedro César. Inclusive ele cita Michaelis lá no livro também, e que a gente vai ter um entendimento, né, interessante sobre o magnetismo e sua história, suas técnicas, né? Então, eu vou semana que vem a gente vai começar a ver também outros livros, a fazer a comparação de um livro, tirar para cá, Ponta da Luz, e ficou melhor, né? Edgar Armand, é muito bom esse livro, algumas técnicas, como eu falei no início do programa, ele é usado, outras já não são usadas, né? Muitas ainda também são usadas, como a corrente magnética, e a gente vai fazer a comparação com outros livros. Então, a gente vai entrar agora num processo, né, que é justamente a gente comparar conceitos de um livro para o outro. Por exemplo, Michaelis fala magnetismo espiritual. Será que Edgar Armand fala? Né? E no caso do livro de Jacó, como é que fica essa questão dessa tese? Então, eu estou dando apenas um exemplo. Né? Então, vamos ficando por aqui. A todas as mães que vão assistir o programa, né? E feliz Dia das Mães, muita paz, muita luz. E quero agradecer também as visualizações que a gente está tendo aqui, né? Essa divulgação do magnetismo, que a gente possa crescer cada dia mais nessa divulgação. Singela, simples, mas dentro da proposta daquilo que é o programa que foi inspirado inicialmente, que em mediunidade é preciso saber o que está fazendo, né? Em magnetismo é preciso ter consciência. Se você está ali com o seu assistido, né? Com todos os protocolos devidos, né? Com toda a sua ética, com toda a sua moral, né? Que tem que ser trabalhada, com todo o seu preparo. E a gente vai tendo consciência também que a gente pode apelar para o espiritual, para os nossos mentores, segundo Allan Kardec mesmo, princípio. E aí a gente vai ter essa consciência de que a gente vai estar sendo ajudado. Só tendo cuidado naquilo que a gente está fazendo com responsabilidade. Né? Porque o magnetismo é uma ciência e a gente precisa representar muito bem onde a gente estiver, seja aqui no MIPS, seja lá com Jacó, no Rio Grande do Norte, seja em Alagoas, seja em Campina Grande, onde a gente estiver, a gente precisa estudar, estudar, estudar. Então, mais uma vez,
Feliz Dia das Mães a todas as mamães que vão assistir aqui. E agradecer imensamente a Vanzito, que a gente possa continuar junto nesse projeto, a disponibilidade que ele tem, né? Gravando o programa com a gente. E que a espiritualidade amiga também possa nos intuir, para a gente tocar, e que assim seja. Então, até o próximo programa, onde a gente vai fazer uma comparação entre o livro de Micaelos, né, e de Edgar Morin em alguns conceitos. Então, até semana que vem e uma ótima resto de quarta-feira, digamos assim, né? Boa noite a todo mundo que vai assistir o programa na quarta e os demais, bom dia, boa tarde, até mais.